Olá, nessa aula nós vamos conversar sobre quais cuidados você precisa ter ao fazer uma certificação elétrica. Vou te passar dicas muito importantes para você que deseja trabalhar nessa área. Nessa aula vamos conversar sobre as etapas da certificação elétrica, quais são os cuidados durante a fase de apresentação do orçamento, cuidados durante a inspeção no condomínio, cuidados durante a elaboração do laudo técnico e cuidados também após a entrega desse serviço. Só lembrando, conversamos até agora sobre vistoria elétrica, sobre laudo de inspeção para condomínio antigo e agora é um laudo um pouquinho diferente. Esse laudo ele não tem aquele método GUT que nós conversamos lá no laudo de inspeção para condomínios antigos. Por quê? A construtora vai ter que readequar tudo que você não identificar como uma não conformidade. E as etapas também mudam um pouquinho, mas eu já vou te explicar isso gradualmente. Nós temos essas etapas do 1 ao 5 que são bem semelhantes ao que nós fazíamos antes. Solicita orçamento, é aprovado, pede os documentos, só que nesse caso agora na etapa 2, nós temos uma análise prévia mais detalhada, porque agora você recebe o projeto elétrico do condomínio e vai analisar esse projeto elétrico, por amostragem, obviamente. Depois você vai até o local, fazer a inspeção na edificação, elabora o laudo técnico, faz a entrega presencial online. E aí tem uma coisa muito importante nessa etapa 6, que é a participação de uma reunião de esclarecimento junto com a construtora. Em relação à etapa 2, que é quando você solicita a documentação do cliente, o que muda em relação a uma inspeção para um condomínio antigo? Você pode até pedir o diagrama unifilar para um condomínio antigo, é uma coisa mais simples. Agora não, você vai pedir, além do diagrama unifilar, todos os projetos elétricos desse condomínio para poder verificar. Projeto de SPDA, projeto de aterramento, tudo correlacionado com o que você combinou com o cliente que iria verificar. Isso é importante porque vai te dar um norte sobre o tamanho desse condomínio, se ele recebeu ou não essa documentação. Tem muitas construtoras que entregam esses documentos em CD, só que não atualizam, não fazem o as-built. E é importante que você pegue uma via impressa, verifique se o profissional emitiu a RT, se essa via impressa que você vai pegar com o condomínio, você pode até pedir emprestado, na hora que você estiver em campo, ela está conforme, ou seja, foi feito o as-built, o como construído. São coisas importantes para você ter uma previsibilidade de tempo lá no condomínio. É importante que você faça análise prévia desses documentos. Muitas vezes, quando eu vou no condomínio, eu pego o projeto, saio com ele debaixo de braço, levo para casa e depois eu entrego para o síndico ou o responsável por cuidar desses documentos, porque eu preciso fazer essa análise. Uma outra etapa muito importante é essa reunião com a construtora. Nesse caso, de maneira específica, quando você entrega um laudo como esse, geralmente o síndico pega esse laudo, você faz uma reunião com os demais condôminos, tem algumas definições. Só que quando o síndico entrega esse laudo para a construtora, muitas vezes a construtora não aceita. E é importante você já prever na fase de orçamento, ou então cobrar como hora adicional, uma reunião de esclarecimento para a construtora também daquilo que você identificou como não conformidade. Alguns cuidados que você precisa ter durante a elaboração do orçamento. É importante você deixar claro para o cliente tudo aquilo que você vai verificar e o que você não vai verificar. Por exemplo, se o prédio tem 200 apartamentos, eu já deixo claro na proposta orçamentária quantos apartamentos eu vou verificar. Pode ser que sejam 5, 10 apartamentos e eu já peço para que ele me defina quais serão esses apartamentos. Porque em um determinado dia eu preciso que todos esses moradores estejam em casa para que eu possa acessar essas unidades consumidoras e fazer essa inspeção na parte interna dos apartamentos. Não tem como você ficar visitando um apartamento hoje, daqui a 3, 4 dias vai visitar outro apartamento, daqui a mais 3, 4, 5 dias vai visitar outro. Não. Todos esses apartamentos precisam estar com moradores nesse dia local que você irá fazer a vistoria. Você precisa informar isso previamente para o síndico. A quantidade de apartamentos que você vai inspecionar, deixando bem claro para ele que nesse dia e horário que você for até o local, essas pessoas precisam estar lá. Uma outra coisa, no orçamento deixe muito bem claro que você não tem condição de verificar a qualidade dos cabos elétricos indo no condomínio. Você pode até identificar indícios de não conformidade, mas para validar isso, nós temos que pegar uma amostra desse cabo e enviar para um laboratório. É uma outra coisa, é um outro tipo de serviço, não dá para garantir. Você pode até pensar, poxa, Daniel, mas eu posso pegar o micrômetro, medir ali, multiplicar. Não quer dizer que se a quantidade de cobre naquele condutor está correta, esse condutor é de boa qualidade. Pode ser que esse cobre tenha sido recondicionado e utilizado naquele condutor. O grau de pureza desse material é muito baixo e isso aumenta a resistência, consequentemente aumenta o aquecimento também. Então não dá para afirmar, é um ensaio que somente em laboratório você vai conseguir verificar a qualidade do condutor elétrico. Deixe claro para o cliente também que essa inspeção vai ser feita por amostragem. Tem muitas coisas que nós conseguimos identificar, mas tem coisas que nós não vamos conseguir ter acesso. E isso precisa estar muito claro para o cliente já na fase da proposta orçamentária. Agora, deixa eu te dar algumas dicas de cuidados que você precisa ter durante a inspeção.
Eu gosto muito de ter alguém me acompanhando, já ficou claro para você isso. Você tem muitas coisas para pensar naquele momento, muitos documentos para carregar. É importante ter uma outra pessoa com você. É importante que seja da área técnica. Você pode levar um eletricista ou até mesmo um engenheiro eletricista. Tem vezes que eu costumo levar um outro engenheiro que vai me acompanhando, a gente vai trocando algumas ideias sobre as questões técnicas. Às vezes essa pessoa olhou alguma coisa que eu não vi, chama minha atenção, falou, poxa, Daniel, aqui tem esse problema. Vai somando muito na inspeção. É uma dica que eu tenho para você, vai te ajudar bastante. Essa pessoa precisa ter os EPIs adequados para poder fazer as intervenções, considerando que aquele painel vai estar energizado, você vai tirar a tampa, tem contatos mais próximos com a zona controlada e a zona de risco. E você, se não fizer essas intervenções, pode ir com qualquer tipo de roupa, não tem problema nenhum, desde que você esteja atuando na zona livre. Isso é muito importante. Agora, nós vamos conversar sobre alguns cuidados na elaboração do laudo técnico. Lembrando, lá no laudo de inspeção, quando é um condomínio antigo, nós temos aquela classificação de prioridade pelo método GUT. Ou seja, nós mapeávamos quais eram as prioridades em termos de reforma. Agora, aqui não existe isso. Nós simplesmente vamos até o local, vamos pontuar as não conformidades e vamos apresentar um relatório técnico sem esse detalhamento do que é prioridade para ser executado. E a construtora tem como responsabilidade fazer esses ajustes, ou seja, foi ela que cometeu uma negligência por vício oculto, não identificou essas não conformidades, passou um certo tempo, pode ser que isso passe até mesmo mais de 5 anos. Você viu aquele case de atendimento no condomínio que ele tinha 7 anos. Então não tem essa ideia de, passou 3, 4, 5 anos, já saiu a garantia da construtora. Se ela instalar um cabo desbitolado, por exemplo, e isso for identificado com 8 anos após a entrega, não existe garantia em relação a isso. Existe um problema que se caracteriza como vício oculto, que não é obrigação dos moradores identificar isso, mas eles também não podem ser penalizados com esse custo de uma substituição de todos os condutores elétricos do condomínio. Um valor extremamente elevado, que é de responsabilidade da construtora por ter sido negligente em relação a isso. Procure fazer um parecer técnico muito claro, muito objetivo, lembrando que esse laudo técnico começa numa via extrajudicial, pode ser que a construtora se negue a fazer essas adequações. E aí, o síndico, junto com os demais moradores, vão ter que recorrer judicialmente para que isso seja feito. E aí, esse seu laudo que começou numa via extrajudicial vai ser utilizado pelo advogado como um documento técnico que vai fazer parte do processo. Ele vai anexar esse seu laudo na petição inicial para poder mostrar para o juiz que existem problemas naquele condomínio e que a construtora não quer adequar. Por isso é importante que você tome muito cuidado em relação à forma como você vai se expressar nesse laudo. É uma coisa muito tranquila, não se assuste nesse momento, você vai ter total condição de fazer. Nós estamos falando de coisas muito básicas que são utilizadas em condomínios residenciais. Agora eu vou te dar algumas dicas em relação à entrega desse laudo técnico. Você pode fazer isso presencialmente ou então online, tá? É importante que você chame o síndico, membros do conselho, convide também, e se for o caso, se tiver muito problema nesse condomínio, oriente o síndico ou a síndica a marcar inclusive uma assembleia com os demais moradores. Nesse caso, eu recomendo que você vá até o local, faça uma apresentação em PowerPoint ou então separe os pontos mais críticos para explicar de maneira muito detalhada o problema e qual que é o risco caso o condomínio não entre com um pedido para a construtora. E aí, na hora de explicar o problema, você precisa deixar muito claro a visão de médio, curto e longo prazo, considerando um risco de choque elétrico, um risco de curto-circuito ou então a necessidade de fazer uma manutenção futura sem necessidade, coisas que o condomínio vai arcar se não pedir para a construtora fazer essa readequação. E aí nessa hora você vai deixar claro que também pode participar de uma reunião com a construtora se for de interesse no futuro, após a entrega desse laudo. Você vai entregar ele em 2 vias, uma via fica com o condomínio e a outra via o condomínio vai deixar com a construtora. Você pode cobrar de maneira antecipada o valor da sua hora técnica para participar da reunião com a construtora ou então deixar claro para o síndico e os demais moradores na proposta orçamentária, caso eles precisem de outro serviço seu, quanto custa a sua hora técnica. E entre esses serviços, pode ser que esteja contemplado uma reunião com a construtora. Se você gostou desse conteúdo e quer se especializar em certificação elétrica, isso que você viu até agora é um trechinho de uma aula completa que eu tenho lá no Perícia Elétrica Play. Por lá, nós temos diversos conteúdos sobre perícia elétrica judicial e extrajudicial. E o que é Perícia Elétrica Play? É uma plataforma online com diversos treinamentos sobre perícia judicial e extrajudicial. Vou deixar um link aqui embaixo para que você possa conhecer essa plataforma que tem um valor extremamente acessível. Aproveite também para conhecer outros conteúdos aqui no YouTube da Perícia Elétrica, no blog da Perícia Elétrica e também no Instagram. Grande abraço, te encontro no próximo vídeo. Até mais!